Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Claramente. Hoje estamos aqui, mais esse podcast que traz uma clareza para nós, a clareza na nossa mente. Lembrando do versículo que você já deve ter decorado. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que clareia os meus caminhos. Esse podcast tem um propósito maravilhoso de trazer essa clareza para sua mente, através da palavra de Deus, em tantos aspectos que Deus nos permite trazer aqui para você. Eu sou a Renata, temos aqui essa maravilhosa Gabriela. Sou eu. Muito bom estar aqui com vocês de novo. E nós temos hoje uma pessoa maravilhosa. Mulheres, vocês vão ser muito edificadas. Homens, vocês vão ter muita sabedoria para tratar com as mulheres nos momentos que elas precisam. Porque hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, é a nossa querida Joyce Amorim. Ela é um tanto de coisa, gente. Ela é mãe, ela é pastora, ela é fisioterapeuta pélvica, não é isso? Sim. E trabalha muito, tem só 3 filhos. É verdade. Só, muito pouco, né? É verdade, é verdade. 3 filhos lindos, apaixonados, né? Apaixonantes, na verdade. Com certeza. Né? Muito, muito queridos. Então, eu vou deixar vocês se apresentar aí pro pessoal um pouco. Olá, eu sou a Joyce, é um prazer estar aqui, gente. Esse é um momento muito especial. Obrigada pelo convite, né? Como as queridas bispas falaram, eu sou mãe de 3 filhos, né? Sou pastora da Sara do Joanisa e sou fisioterapeuta pélvica. Amo minha profissão e estou aqui, trabalho bastante mesmo. E vocês vão conhecer. Espero muito poder edificar, né? Edificar a sua vida nesse lugar. Assim, eu tenho sido muito edificada e eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito nesse lugar hoje. Ai, amém. Cremos nisso também. Joyce é uma querida, né? Até o jeito dela falar já é doce. Vocês já vão se apaixonar de cara, né? Já devem estar apaixonadas. Nós mesmos somos apaixonados. É isso mesmo. Gente. E ela, assim, é alguém que é apaixonado pela profissão mesmo, né, Joyce? Sim, toda vez, assim, muito. tudo eu vou pergunto, e ela tem prazer em falar, e tem prazer em ajudar. Então, assim, é lindo ver, assim, o quanto que você gosta mesmo, se envolve nisso, assim, né? Sim. É muito especial. Mas só para o pessoal te conhecer um pouco, conta, assim, um pouquinho pra gente. Normalmente, a gente fala um pouquinho da experiência, assim, como é que você conheceu Jesus, né? Como é que foi esse encontro, assim, com Deus? Olha, eu não vim de um berço evangélico, né? Assim, eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos, né? Mas, assim, a minha conversão foi uma transição de uma dificuldade no relacionamento, de uma crise emocional, de uma fase onde eu estava em depressão. Então, eu sofri muito nesse período onde eu tive um encontro com Deus, né? E foi um período onde o meu namorado tinha terminado comigo, eu estava toda naquela fase de ainda assim um abalo emocional, e uma amiga minha me falou assim: olha, eu tenho um lugar que eu queria muito te levar. E era na igreja, né, no Arena Jovem. E, poxa, eu falei para ela assim: olha, eu sou católica, mas eu vou com você para visitar a igreja. E eu fui sem expectativa nenhuma. E quando eu cheguei lá, eu descobri que era a igreja que o meu ex-namorado estava frequentando. Sério? Então, foi uma coisa louca, porque eu cheguei no Arena Jovem, ele estava pulando no meio da galera, e assim, eu fiquei espantada. E ela tá falando: nossa, fiz uma surpresa. Não sei se foi bem uma surpresa, né? Mas naquele dia eu estava tão precisando de uma palavra, de uma ministração. E, cara, a palavra que foi trago naquele arena foi: a sua decisão de hoje muda a tua vida inteira, né? E isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo, né? Tipo assim, qual a decisão que eu estava na minha vida? Eu estava totalmente indecisa, né? Eu não tinha... eu não sabia para onde eu estava indo, né? Eu tinha fechado um ciclo da minha vida e eu não sabia para onde eu ia depois daquilo. Então, quando eu recebi essa palavra, nossa, eu já comecei a chorar no dízimo e oferta. As pessoas falavam assim: nossa, mas você é a única pessoa que chora no dízimo e oferta. Mas Deus falou tanto comigo. E naquele dia, depois daquele momento, depois daquela palavra, o meu coração se abriu para Deus. E eu entendi que antes disso eu não conhecia Deus, né? Olha. E foi naquele momento que Deus me marcou. E dali você já decidiu vir para a igreja, estar na igreja? Decidi, eu comecei a vir, né, a equipe que eu tava, a pessoa que me ganhou,
a Carol Soller, ela era incrível, porque eu ia para todo lugar com ela, né? Então, ela começou a me trazer momentos e lugares, e me convidar para lugares onde a igreja estava. Então, eu ia para o futebol com a igreja, eu ia para fazer o Dia das Mulheres, eu estava lá. Então, eu comecei a me envolver muito fácil com a igreja. E sem perceber, no seu dia a dia, você estava envolvido com a igreja. Exatamente. Muito bom. Então, vamos fazer um bolo, vamos tomar um café com a minha mãe. E sempre as pessoas da igreja estavam lá. Então, foi uma coisa muito natural. E eu demorei muito tempo para ir para revisão, mas eu me apaixonei pela igreja assim muito rápido. Então, eu ia em todos os cultos, quarta, sexta, sábado, domingo, eu estava lá, oração das 6 da manhã, eu estava lá, mesmo antes da minha revisão de vidas. Então, eu decidi, né? A única coisa que me prendeu de ir assim mesmo, de firmar, de me batizar, foi meu trabalho, né? Que eu era bailarina antes, eu tinha uma vida que no fim de semana, os retiros sempre caíam no dia dos meus espetáculos, então acabei demorando um pouco para ir para a revisão de vidas, né? Mas a minha decisão, acho que desde quando eu fui naquele Arena Jovem, dali então, acho que minha vida realmente foi transformada. E o balé, você continua hoje? Continuo fazendo aula, na verdade. Assim, eu parei um período de 2 anos, né? E aí eu retomei, porque é uma coisa que você gosta, eu né? gosto muito, né? Acho que dançar ao palco não é o meu objetivo, mas o balé, as aulas, é uma coisa assim que me traz um momento para mim, né? Eu já tenho uma vida super corrida, mas uma vez na semana eu tô lá, é 1h30 que eu tiro para mim, faz toda a diferença. Mas foi assim, uma das escolhas que eu fiz, né? Porque quando eu me converti, eu tive que escolher entre o ministério, a minha vida e a dança, né? E, assim, eu falo que Deus, ele me mostrou o lugar que eu tinha que ir, isso foi leve. Então, todas as transições que eu passei, por mais que, assim às vezes teve um tempo para elas acontecerem, foi uma coisa leve, sabe? Tudo que Deus foi fazendo, todos os caminhos que eu fui trilhando, eu não houve peso, né? Às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas eu dançava desde os 3 anos de idade, né? E quando eu parei de dançar com 20. E para mim foi uma coisa muito tranquila, eu fazer essa transição, porque Deus já tinha falado comigo. Então, muito interessante você falando isso, porque a palavra de Deus diz que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É isso. E é exatamente isso, né? Não é por pressão, não é por força. Eu ouço pessoas falando, já ouvi, né? Não, eu não posso fazer isso porque sou crente. Não, não é isso. Não, é muito além do que isso, né? Isso. É Deus, o Espírito Santo de Deus te conduzindo assim, para o que você quer, o que você vai fazer agora, né? Qual que é o seu propósito de vida, você vai fazer o que é seu propósito. Isso mesmo. E engraçado, porque a maior transição disso acontecer foi isso. Eu dançava mesmo profissionalmente, né? Então, eu já era missionária. Quando eu falei assim, olha, eu tô abrindo mão da dança, eu já estava abrindo igreja. Eu fiquei, e dentro disso, eu tive uma permissão dos meus pastores, eu fui entendendo que não era mais para mim, e o Deus foi me mostrando que existiam outros caminhos, né? E a dança meio que era onde eu mergulhava, né? Para poder me amparar de dores, de crises. E depois eu entendi que eu tinha Jesus, né? Então, eu entendi que não era aquilo que estava me fortalecendo. E aí eu fui mudando. E as rotas foram mudando de uma forma tão maravilhosa que todo mundo que vê hoje fala... também, né? Natural. Totalmente natural. Eu acho que foi isso que fez até, assim, a minha mãe, que é bailarina, as pessoas que estavam próximas de mim, sentir que, poxa, eu não abandonei nada, sabe? Muito foi uma bom. Transição. Interessante. Né? Quando adolescente, você falando isso, eu lembrei, eu tinha piercing. Eu tinha um transversal, eu tinha piercing no umbigo. E eu transversal fiquei, e aí eu lembro que a minha líder, na época, eu tava com piercing no umbigo, falei, vou tirar o piercing no umbigo. Eu já não mostrava mesmo na igreja, tá? Eu falei, vou tirar. Ela falou, por que você vai tirar? Eu falei, então não tira. Ela falou comigo, não tira não. Aí eu achei interessante aquilo e não tirei. Aí depois passou um tempo, eu olhei no espelho e falei, sabe, não encaixava. Não fazia parte, não fazia sentido. Eu falei, e eu tirei, nem perguntei pra ela, só tirei. E aí depois eu falei com ela, tirei. Aí ela falou, por que você tirou? Eu falei, não fazia parte, faz sentido. Ela falou, agora sim. Agora é você entendeu.
agora tá certo você tirar. Porque antes ela falou, você ia tirar porque eu acho que você achou que era pra seguir o critério, seguir as orientações, os critérios, e não é isso. Não é a regra. Regra, você vai seguir as regras, Não, né? E não são regras, né? Eu acho que isso fica muito mais fácil, né, da pessoa entender o lugar que Deus está colocando ela e como isso se torna leve e não algo obrigatório, né? Porque hoje Joyce, tem agora muito isso. fazendo aqui o papel de curiosa aqui. Você chegou na igreja e tinha lá a pessoa que você tinha terminado. E aí? Você conseguiu seguir tranquila? Então, assim, louco, porque a gente entrou e era da mesma equipe. Você tá brincando? Nós éramos Quem da te mesma levou equipe. sabia, não? A pessoa que me levou ele. Era a mesma pessoa. Então ela já sabia. Ela já sabia, mas assim, quando nós entramos para a equipe, nós não nos falávamos, né? Então, a gente tinha muito decidido que eu não queria mais nada, e ele também já tinha decidido que ele não queria mais nada. Então, a gente começou a seguir, mas a gente não se falava. Então, a gente já estava se relacionando. Dele na época? Gostava, Tá, mas eu já estava não. bem decidida que eu não queria relacionar. Você conheceu o Thiago é seu esposo hoje, né? Você conheceu o Thiago na igreja aqui? Não, eu conheci ele no mundo. Olha só. O Thiago era esse meu namorado que terminou comigo e na igreja nós Então, gente, entramos essa nessa fase separada. Era ele, então? Era ele. Essa curiosidade. Era isso. Que já está Eu não liguei a ele, eu achei que era outra pessoa. Não, era ele. Nós namoramos no mundo durante 2 anos, né? E aí depois Estávamos que entrou pra decididos que não ia ter igreja... nada e a gente casou. Casei com os 3 filhos. Temos 3 filhos, exatamente. Eu lembro que nessa fase, como nós éramos da mesma equipe, dentro da igreja nós convertemos no Casagrande, então Eduarda, Fernanda eram nossos amigos. E aí acabou que teve um dia que eles falaram assim, vamos lá, vamos escolher uma varoa, aquela brincadeira de homem, né? Aí o Eduardo falou assim pra ele, a Joyce. E ele sabia que... Ele sabia. Joyce, abra a Bíblia aí que Deus vai te confirmar. Eu sei que você está em dúvida, porque vocês já tiveram um relacionamento. E eu, gente, não quero nada, não quero nada com ninguém. Sabe quando você está numa vibe de eu não quero? Sim. E eu nem tinha ido para revisão, ele já estava de 12, na liderança, e eu então estava em outro lugar. E aí, acho que saiu meio que uma passagem lá, essa é a mulher, confirmando. Né? Confirmando. Aí... no dia que eu fui para revisão de vidas, eu fui com revisão do Extremo. Eu não fui com o do Casagrande, porque não calhava de ter uma data. Aí a pastora na época falou assim, não, você vai para revisão esse mês. Excelente. Você não vai para o Vou nossa igreja, mas agora você foi vai exatamente muito isso. Bom. Aí ela foi e procurou na época a pastora do Extremo, falou assim, olha, eu vou encaixar uma pessoa para ir, né? Então eu saí de Diadema e fui lá para o Extremo Sul para poder ir para revisão de vidas. E na volta da revisão, quem foi me buscar? O Thiago. Foi ele um líder, né? E ele chegou e falou, cara, na hora que eu te vi, eu tinha certeza que você era a mulher da minha vida. Olha, e na mesma hora, foi Deus mesmo. Gente. E foi Deus mesmo, porque eu também não estava com nenhum objetivo, também já não tinha ele como uma opção na minha vida, né? E foi na volta do revisão que eu olhei para ele, a gente se abraçou, chorei muito e despertou, né? E aí, assim que eu subi para 12 de líder, ele me pediu em noivado, no discipulado. Aí a gente falou, não, a gente vai ficar em propósito, porque a gente já se conhecia, né? Então, entramos em 2 anos. Já tinha muita intimidade por causa do mundo. Isso. Aí a gente entrou em 2 anos de consagração. Então, a gente só se beijou no dia do casamento, 2 anos depois. Uhul! Não é fácil isso, não. Foi uma luta. Mas é interessante, porque como vocês já tinham muita intimidade, né? Então... é muito mais difícil. Total. Muito mais difícil. Total. E os meus líderes eram daqueles, não pega na mão, não tem abracinho. E quanto isso foi bom, né? Porque eu olho o quanto isso nos amadureceu em conhecer outro lado. Isso. Ele conheceu outro lado da Joyce, eu conheci outro lado do Thiago, né? E como cristão, quando não tem o contato físico, é interessante que você é forçado mesmo, né? A outras coisas, um outro olhar, né? Porque o contato físico, ele acaba
na visão, assim, sendo suficiente. Né? Isso. Nós brigamos, a gente teve relação ali sexual, então passou tudo. Substituiu. Né? Sim. Substituiu. Só que não tá resolvido. E no casamento isso não vai resolver. Isso, e no casamento... Isso vai pesar muito, pesa porque mais. né, não vai ser a relação que vai suprir isso, não. Exatamente. E ainda mais porque nós tínhamos muita insegurança, né? O nosso relacionamento no mundo foi muito frustrante, né? Então, assim, foi uma oportunidade de Deus reconstruir. Então, Bacana. eu me permiti muito encontrar esse outro lado de excelente. voltar a confiar, voltar... Muito bom. Então, isso foi construído em Deus. Eu acho que por isso que se tornou algo tão forte e assim, tão certo da gente casar mesmo, e por isso que a gente esperou, e toda vez que precisava de um socorro, estava ali, tinha Muito alguém bom. que amparasse. Isso foi fundamental nesse nosso Excelente. período. E não precisa ter pressa, né, Joyce? Não precisa. Não precisa. E eu falo que assim, eu sofri tanto no meu processo de namoro que eu não tive nenhuma pressa no meu processo de casamento. Não Muito tive. bom, muito bom. Até minha mãe ficou mais tranquila quando eu fui casar, porque eu tinha tanta certeza que eu mesma, eu casei muito nova, né? Então eu mandei Você casou mensagem. com quantos anos? Com 20. Com 20. Mas eu mandei mensagem pra minha família. Excelente. Casei Excelente. Tô brincando, mas eu acho. Eu Casei acho. com 19 também, então sei. Eu mandei pra minha família um texto, olha, eu tô indo casar, tô muito feliz com isso, né? Porque todo mundo não apoiava o casamento cedo, né? Minha família veio... Então, eu lutei tanto contra isso no meu período fora da igreja. Quando eu entrei, eu falei, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E foi também uma outra transição leve, né? Que eu senti que Deus estava ali e, poxa... Tá acontecendo e Deus proveu tudo no nosso casamento. Muito bom. Né? E foi um processo que eu brinco, a gente abriu igreja um mês antes de casar e casamos ali lado a lado com a missão. E foi uma transição leve, que Deus permitiu, né? Muito Eu acho bom. que a gente se permite Sim, é verdade. e fica leve para Deus. Excelente, Joyce. E agora, muito bom. Ela, a gente gosta de ficar ouvindo, né? A gente ficaria ouvindo aqui. Fala, Joyce. Vamos Vocês são maravilhosos. Essa voz doce sua. Ela gosta de bater papos. Se você quiser uma fisioterapeuta, pode ir lá. Quando você quiser bater um papo e tal, ela também é boa para isso. Com certeza, com certeza. Excelente. Joyce, e como é que foi a escolha da profissão sua, assim? Que eu acho linda, acho muito bacana e acho que tem tudo a ver com você, mas como é que você escolheu? Por eu ser bailarina, eu tive uma lesão muito séria no tornozelo, uma lesão de ligamento. E isso acabou me tirando da dança por quase 1 ano, né? E eu tive que fazer muita fisioterapia, muita reabilitação e tudo mais. E eu peguei um fisioterapeuta incrível, né? Que cuidou de mim. Eu tinha passado por já 3 fisioterapeutas e não conseguia resolver meu problema. E eu catei uma pessoa que, tipo assim, poxa, ela foi um amparo, né? E aí... Naquele momento eu falei, nossa, eu acho que essa profissão é diferente, né? E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre. E acabei entrando na fisioterapia por conta disso. Ainda mais porque na época eu estava no balé ainda, então tinha uma forma de eu continuar ali ajudando a equipe, porque no balé também não tinha tantas fisioterapeutas específicas para dança. Então eu falei, eu quero ir para essa área, né? Só que aí no meio do caminho da formação... eu engravidei, né? Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu engravidei da Clarice. E eu não sabia que tinha especialidades que ajudavam a mulher nesse período da saúde da mulher, do trabalho de parto, todo o cuidado. Então, na minha primeira gestação e no meu primeiro parto, eu passei por tudo que você imagina. Né? Eu estava em transição, porque eu tinha acabado de casar, então meu convênio meio que não aceitava. E aí eu acabei fazendo um parto no público. Passei por várias questões que hoje são chamadas de violência obstétrica, né? Mas naquela época eu não tinha nenhum tipo de informação, né? E eu sabe aquele que você padece por falta de conhecimento? Foi exatamente isso que eu passei, né? Quantas pessoas não passam por isso? Eu fico pensando até no parto do meu filho, eu falo, acho que teve algumas coisas que não foi certa. E olha que antes eu teve um curso na casa de parto, que eu fazia parte lá, que eu queria ter o Arthur na casa de parto e
mesmo assim, na hora é tudo tão adrenalizado Isso. que você não percebe às vezes. Por isso que é importante você ter alguém, assim, de confiança do seu lado, né? Que entende, né? Eu falo que quando você consegue se manter informado, você é amparado por pessoas que consigam te levar para o... Você está entrando num novo ciclo da sua vida, né? A partir do momento que você se torna mãe, a gente chama até, nós como doulas, fisioterapeutas, a gente chama de um rito de passagem, o nascimento de um filho, né? E é uma transição que a mãe também passa, né? E para mim foi uma transição muito traumática da minha primeira filha, né? Por todo o processo que eu tive, ela acabou indo para UTI, ela acabou ficando muito tempo internada, eu fiquei sem ela, eu sofri muito no parto, depois eu não conseguia cuidar dela. Não tinha informação nenhuma. Então, para mim, aquilo se tornou uma crise emocional absurda. E então, no desenvolver da faculdade, eu entrei na área de saúde da mulher, como era uma das matérias, né? E eu me apaixonei. E aí eu comecei a acompanhar, né? E foi nesse período que eu entendi o que eu queria. Quando eu fiz o estágio prático, porque é obrigatório na faculdade, a gente faz o estágio prático em todas as áreas. Quando eu entrei em saúde da mulher, eu falei, é isso, né? Eu tenho certeza que é isso que eu quero. Aí eu entrei para doulagem, fiz os cursos de doula, comecei a acompanhar e fui me especializar, né? Que aí eu entrei para HC para fazer a pós-graduação em saúde pélvica e obstétrica, né? Então, eu falo que foi uma fase em que eu fui conhecendo mais dessa... Eu falo que é uma área gigante, né? A obstetrícia, a saúde da mulher. E eu me deparei com muitas situações que marcaram a minha vida, né? Eu me lidei com mulheres com traumas, cânceres de útero. Eu vim de uma família que a minha mãe teve câncer de útero, minha avó teve câncer de útero. Todas elas tiveram que passar por cirurgias extremamente agressivas por isso, né? Então, eu já tinha isso na família, então foi mais um ponto para escolher, né? A profissão que eu tinha. E quando foi um divisor de águas, foi no meu estágio mesmo, porque eu tive a primeira vivência e eu consegui falar, porque eu já era convertida. Peguei uma mulher que ela estava sofrendo muito com uma questão coloproctológica mesmo, usava aquelas bolsinhas, né? Tá. E estava sofrendo por abusos, foi uma situação muito séria, né? E Deus me usou para falar com aquela mulher, e naquele dia ela falou para mim assim, você não está aqui só pela sua profissão, né? Você tem um chamado. Muito forte. Né? E ela falou, estou desviada há 5 anos, né? E você me trouxe aqui, e Deus te colocou no meu caminho para que você pudesse me levar até as pessoas certas. E assim, foi uma situação muito séria, teve que entrar assistente social, teve que entrar a parte policial de investigação, então foi uma questão muito séria, mas assim, ela foi liberta ali, né? Olha, que bacana. E eu olho e falo assim, poxa vida, realmente eu estava ali para ser usada. E desde então, todas as minhas pacientes... Foi uma confirmação que você estava no caminho certo. Isso mesmo. E todas as pacientes que chegam assim até hoje, né? Eu brinco que elas chegam, depois que elas descobrem ainda que eu sou cristã, elas falam, meu Deus, era você, né? Serviço completo. Era você, era você. Deus tinha que te mandar mesmo. E eu falo que a paixão vem do quanto a gente está disposto a entregar, né? Porque eu falo que Deus fala comigo muito quando eu estou na igreja, quando eu estou na minha missão e quando eu estou no meu trabalho. Sim. É uma coisa que as pessoas brincam, né? Eu tenho algumas pessoas da igreja que trabalham comigo na clínica, né? E elas falam, engraçado, porque as pacientes começam a falar de Deus com você de uma forma tão natural, mas porque é muito difícil. A maternidade é uma fase muito difícil para a mulher, que ao mesmo tempo ela está no auge, né? De, poxa, eu estou indo para um novo filho, eu estou indo para um novo ciclo, mas existem muitas questões hormonais que a mulher passa, né? E existem também muitas questões internas, externas, com relação à família, ao pai, a como esse bebê chegou, a transição, a condição financeira. E, às vezes, só uma informação, né? Eu falo que o amparo emocional, tudo isso faz com que as coisas mudem, né? Foi o que eu senti falta lá atrás, no meu primeiro bebê, e é o que eu trago para as mulheres hoje, né? E eu brinco que as pessoas perguntam assim para mim,
por que você trabalha tanto, né? Por que você se dispõe tanto? Eu falo que, primeiro, por gratidão, né? Porque eu sei que Deus me honrou em todo o meu processo. Eu tive 3 filhos, né? Então, eu tive uma experiência muito ruim da Clarice. Eu já tinha um pouco mais de informação. Na da Helena, eu tive uma experiência melhor. E na do Samuel, assim, Deus me fez viver uma tripla experiência com ele no meu último parto. Mesmo sabendo de tudo, a gente ainda é carregada pela mão de Deus, e todas as situações que eu passei, eu falo que Deus foi colocando pessoas, né? E eu falo sempre para as pessoas que estão perto de mim, eu quero ser uma pessoa colocada na vida de outras para ajudar, porque esse amparo faz total diferença, né? Só esclarecendo para as pessoas, a Joyce fala que trabalha tanto, porque a Joyce tem clínica chamada Vida ao Corpo, né? Maravilhosa, gente, Vida ao Corpo. Me socorre demais. Nossa, amo aquele lugar. É verdade. Maravilhoso. A Joyce, além de fazer o trabalho de doula, presta consultoria, né? Presta consultoria. Para hospital. Tem uma equipe num hospital, faz plantão. Eu não sei, assim, eu tava perguntando, você dorme, assim? Porque, além disso, ela é pastora numa igreja, ela tem 3 filhos, um casamento, E sempre tá assim, ó, rindo, feliz, Você calma. fica assim... Ai, Joyce! Ela é uma bênção, assim, gente. uma bênção de Deus mesmo, Joyce, muito bom. Então, por isso que ela trabalha muito, de verdade. Trabalha muito. Sim. Imagina, você tem um tanto de responsabilidade, né? Ela não está só na clínica, ela tá, igual eu tava falando, se me ligarem numa das consultorias, né? Não sei como que chama. Um dos trabalhos de parto, Os né? trabalhos de parto, se me ligarem, eu tenho que estar lá e eu tenho que ficar o tempo que o parto durar. Isso Meu aí. Deus. Então, Mas é interessante que ela falou que quando você tem uma fisioterapeuta lá do seu lado, Tem. a tem uma tendência diferença. é reduzir, né? Porque você vai saber técnicas, você vai passando isso para a pessoa. Até a segurança, eu acho que... Até a você segurança, tem, assim, porque verdade. eu acho que eu fiquei pensando no meu caso, porque a minha experiência com o parto do Arthur foi meio complicada, assim. Eu penso que eu fiquei tão nervosa, tão insegura, que eu acho que aquilo travou mais ainda meu parto de acontecer, sabe? Que demorou muito Você tempo. ficou quantas horas? 46, né? Da hora que a bolsa Olha estourou. isso. Aí os médicos falavam que o limite era 48 horas. Você ficou Então, 46. 46. Você chegou quase no limite. Quase. O Arthur nasceu, é aquela coisa, teve que reanimar, aquele desespero, sabe? Assim, Não, é. E assim, o que eu falo muito, né? Olhando, as pessoas até falam, minha mãe principalmente, mãe também tem esse cuidado com o filho, né? Eu falo sempre, né? Deus sempre honra a gente, se a gente entrega tudo que a gente pode, em todos os lugares, né? Eu ouvi uma palavra uma vez do Bispo Lucas, né? Faça 100% onde você estiver, dê o seu melhor. A gente nunca vai conseguir ter tempo para todas as coisas, né? Mas uma das coisas que eu sempre falo é, eu vou dar o meu melhor ali. Eu acho que isso me faz também tirar um peso e não colocar coisas que eu amo, fazer com que pela carga ou pelo tanto de coisa que a gente faz, né? Porque o ministério exige muito, a família exige muito, o trabalho exige muito, mas exige o tanto que a gente está disposto a entregar. E quanto mais a gente entrega, mais leve fica, né? É verdade. Se torna leve. E quando você faz com esse amor, com essa paixão, o negócio flui, né? Flui. Não é um peso, Flui. né? Porque tem pessoas que falam, mesmo. nossa, vou pro trabalho. Nossa, eu vou. Isso, Vou exatamente. pra casa, cuidar dos filhos. Eu vi uma pessoa usando uma pesado. expressão que eu gostei muito. Ela falou assim, eu não falo... uma professora minha, inclusive, ela fala, eu não falo que eu vou pro trabalho. Ela fala, eu estou indo dar aula, eu estou indo atender meus pacientes, que ela atende como psicóloga também. Ela fala, você sabe que o termo trabalho é um termo usado para... Meio penoso, né? Parece penoso, coisa pesada. Tortura, é um termo usado para tortura. E as pessoas tendem a colocar o trabalho como uma tortura de verdade. Ela falou, quando você coloca aquilo que você faz como um propósito, não se torna uma tortura, aquilo se torna um prazer. Você está indo ajudar outras pessoas de alguma forma, ensinar as pessoas, ouvir as pessoas. E isso faz a diferença na sua vida
Totalmente. vida de outras pessoas também. Isso eu achei muito, eu falei, nossa, é verdade, né? Eu até comento, né, que toda vez que eu vou, assim, eu tenho um trabalho de parto, que eu preciso sair, as meninas perguntam, mamãe, você vai trabalhar? Eu falo, ó, tem bebê nascendo, né? E a mamãe vai receber o bebê. Não, mãe, vai lá. Então, é uma forma leve de passar, né? E eu acho que é isso. Se a gente faz as pessoas entenderem, para nós, isso é muito claro, a gente cresce, né? A gente passa para as pessoas e eu falo que a maioria das mulheres que me procuram tudo por indicação, né? Uma vai indicando a outra e elas falam muito sobre essa questão do amparo, da informação, do cuidado com o rito de passagem, né? Hoje a gente fala muito sobre humanização na saúde da mulher, né? Para ela ter uma experiência nessa fase de transição, os primeiros cuidados, porque é uma coisa que mexe com o físico, porque tem toda a questão da dor, tem toda a questão do parto em si, igual você falou, 46 horas de trabalho de parto, isso mexe com o psicológico da mulher. E se a mulher não tem esse cuidado, esse preparo, poxa, às vezes ela entra numa depressão pós-parto, a gente tem muito isso, a própria a fase de amamentação, que não é uma fase fácil, às vezes muito mais difícil. Os dias é muito diferente. Tudo assim. muito diferente. Se você não tem um entendimento do que está acontecendo com você. Eu lembro que eu fiquei meio arisca, assim, eu fiquei meio... assim, os hormônios, né? Eu falo para as mulheres, é uma explosão de hormônio. E aí a gente realmente... Eu não queria falar com ninguém, não queria conversar, tava meio assim, eu lembro que eu até mandei uma mensagem na época pra Biscolanaro. Eu falei, olha, eu não tô normal. Então alguma coisa acontecendo. Porque eu sempre fui, assim... comunicativa, né? Comunicativa, amorosa, e eu tava ficando com raiva. E ela falou assim, eu lembro que ela falou, fica calma, isso é uma fase, vai passar, porque é algo completamente novo na sua vida. É algo que você não... É uma fase nova, você virou mãe. É isso. Não era. Isso mesmo. Nossa. E falando disso, eu conto muito da minha experiência do meu último parto, do Samuel, né? Porque foi um parto que eu já estava decidida, né? Terceiro filho, já chega de crianças em casa. Eu falei assim, não, vai ser o último parto. Peguei um médico ótimo para fazer o meu parto. Era um médico que trabalhou comigo no Hospital das Clínicas. E eu super admirava. Foi meu obstetra, foi incrível. E dentro do parto em si, meu parto foi ótimo, né? Mas no pós-parto, 4 horas depois, eu tive uma hemorragia seríssima, né? Então, quase morri, né? Quase entrei em sepse. E graças a esse médico, foi totalmente usado por Deus, né? Eu tive que voltar para a mesa de cirurgia, fiz outra cirurgia, né? Acabei tirando tudo, o útero. Então, querendo ou não, quando eu saí daquele lugar, fui para UTI, pensa, hormônios pós-parto, né? Que tava ali, um trauma de uma situação que eu não esperava, né? Tava sem meu filho, eu tinha acabado de nascer, eu não pude nem amamentar. E, assim, são coisas que eu falo, são fases que Deus traz para a mulher, né? E essa fase do pós-parto é uma fase que, assim, a mulher ela tem que se conectar muito com Deus, né? É uma fase onde ela não se reconhece. Muitas mulheres não se reconhecem nesse pós-parto, né? E eu posso dizer que esse momento, para mim, contando o que eu vivi, por ser tão ativa, né? Sabe quando você planeja tudo no pós-parto? E às vezes é assim, né? Nós mulheres, nós planejamos... Mais você que trabalha com isso. Então, eu queria que seguisse a risca. Tudo certo. Então vai ser maravilhoso, que eu já sei tudo, né? Eu já estava imaginando uma golden hour, lá, o bebê sair lá e amamentar direto com a mãe, sabe aquelas... Quando eu fui pega de, tipo assim, nossa, eu quase morri, né? Eu tô numa UTI, eu não consigo levantar, eu não consigo me mexer, eu preciso de ajuda para tudo, eu não sei onde está meu filho. Então, realmente é o momento em que Deus, ele prova, né? Ele traz para você uma ideia, assim, de o que é a honra de Deus? É quando tudo dá certo? Não, é quando tudo tá dando errado e a mão de Deus tá ali sustentando para que aquilo continue dando certo, né? Às vezes a gente não entende, eu falo que... esse meu último parto, só Deus me trouxe mais força e entendimento para a profissão que eu escolhi, né? Porque
nunca vai ser como nós queremos. A gente entra ali num trabalho de parto, a gente entra numa fase de gestação, a gente não sabe o que nos espera, né? E talvez não vai ser da forma que a gente quer. É verdade. Né? Deus me ajuda. Mas eu falo muito das conduz mulheres, tudo, né? porque é a condição de Deus, né? Exatamente isso. Eu olho hoje e eu falo para as mulheres, eu me sinto protegida, né? Por Deus, guardada. Foi uma transição tão louca, aí tudo aconteceu tão fora do que eu imaginava. Assim, você tá acompanhando, nasceu, que benção, tal, daqui a pouco tudo virou. Tudo virou. Né? Tudo virou, porque assim, tava tudo bem, O parto nasceu. foi ok, O parto e depois... foi ok. Foi, tava Isso tudo mesmo. bonitinho, olha, o bebê nasceu e tal. Isso E mesmo. acho que você tava no pós-cirúrgico ainda, Eu né? tava no quarto já. Você tava no quarto? Eu já tinha descido, já tinha passado pelo pós-cirúrgico, tava no quarto, eu comecei a sentir as dores lá, achei que ia morrer, sim, que é uma dor absurda. Eu parei todo o lado direito, não mexia, achei que eu realmente ia morrer, assim, nunca senti uma dor tão grande na minha vida. E ainda bem que o médico foi muito rápido também, né, Poxa, Joyce? foi escolha de Deus. Ele entrou no quarto, ele falou, para agora, liga o alerta, chama o código vermelho, sobe para o cirúrgico. E o problema é que correndo. você entende isso tudo, né? Aí você fala, Isso. tô morrendo? Porque você entende todo o processo. Isso você fala, o que mesmo, tá isso acontecendo? mesmo. O Tô medo morrendo. deve ser maior ainda. Triplica, né? Por isso que eu falo que é bom você conhecer até um certo nível, né? Porque verdade. tem um lugar que... Mas para mim foi muito um divisor de águas, porque eu sou muito ativa, né? Eu sou muito prática, né? O fisioterapeuta, ele tem a mão na massa, né? A profissão do toque, a gente gosta. Quando a gente se vê impotente de tudo, né? Você se olha num lugar onde você fala assim, Deus quer falar comigo aqui, porque Deus tirou tudo, Deus tirou os filhos, Deus tirou o trabalho, Deus tirou tudo, eu não podia me mexer. Então, assim, foi ali que eu ouvi a voz de Deus, assim, de uma forma que eu brinco que me renovou como mulher, renovou minha missão com relação ao meu trabalho, aos meus filhos, porque era uma gestação que eu não queria, né? Eu não estava desejando, uma gestação que para mim foi muito difícil, foi uma transição de... Eu estava no auge de trabalho, que a mulher tem isso também, nós como pessoa... Você tinha Qual passado também fase? por um momento muito difícil, né? De uma gravidez... Ectópica, e eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, tive uma gravidez gemelar, essa ectópica foi gemelar. Então, para mim, foi super frustrante. Quando veio a sensação de um outro filho, eu já vi me entrando num outro ciclo, sabe? E Deus me fez ressignificar aquele lugar como um dia do meu nascimento, Muito né? bom. Eu me emociono muito com isso, porque eu valorizei muito mais a minha família, os meus filhos, a minha profissão, o meu ministério, né? E são momentos onde Deus ele nos faz parar, né? A mulher tem muito essa questão de eu faço tudo, eu dou conta de tudo, É verdade. segura aqui, né? Mas existem momentos que Deus fala assim, para, Isso. olha para você é uma mulher, independente de você ter filho, família, clínica, igreja, né? Existe uma pessoa aqui e ela precisa ser vista, né? E eu vejo também, Joyce, que aí nesse momento a gente vê assim, o controle não está nas minhas mãos. Não. Eu não mando em nada, eu não defino isso. nada. Eu não tenho controle de nada. É isso mesmo. Né? Foi exatamente essa sensação que eu tive, né? E eu brinco com o meu marido, o Thiago, porque eu só podia vê-los de vídeo, né? E eu falei, olha só, eu falava pra ele, como eu sou uma mulher impotente, né? Eu tô aqui, acabei de parir, eu não posso nem beijar, ver meu filho, nada. E o que ele falava é assim, você não fala para as pessoas que Deus vai honrá-las? Então, agora é a vez de Deus te honrar, né? Ótimo. E, poxa, Deus cuidou de mim, assim, uma equipe incrível, um cuidado incrível. E o meu pós-parto, no final, foi incrível, né? Eu tive um amparo da minha família, como eu precisava, da igreja, como eu precisava. E eu fui cuidada, né? Porque até o momento eu me permitia sempre cuidar dos outros, fazer pelos outros. Então, Deus me ajudou muito a entender, né? E eu olho assim, o pós-parto para a mulher, ele é muito isso, né? Cuidar é o filho, né? E ela muitas vezes é pouco cuidada, né? As pessoas vão lá procurando o filho, vão visitar o filho, né? Os presentes é para o filho, o carinho. E às vezes a mulher é pouco amparada, né? E ela é uma das pessoas que mais precisa. Então eu sempre falo isso para os meus pacientes. Nunca olhe só para quem
você está cuidando, olhe para você, né? Se você não estiver bem, É verdade. nunca vai fluir, né? E o pós-parto é uma loucura, porque ele mexe com o casamento, ele mexe com a família, ele mesmo. mexe com a própria pessoa, É. com a autoestima dela. É uma mudança geral, né? Então, se ela não tiver com os olhos para ela e não tiver um apoio em Deus mesmo, sabe? Um lugar de amparo, ela sofre às vezes, né? E eu olho todas as transições, a diferença é que nesse meu último parto eu entendi que Deus estava ali me amparando, né? E Deus trouxe todo mundo para me amparar. Isso para mim acho que fez total Uma diferença. lição, né? No seu parto, grande isso lição mesmo. de vida. Muito Com bom. certeza. É isso mesmo. E falando um pouco da profissão, tem tantas áreas, né, Joyce? Assim, tantas coisas que essa profissão, assim, porque você está falando, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe faz fisioterapia. E ela até conta, fala, eu vou pra fisioterapia. Aí ela fica contando os exercícios que ela faz, porque eu acho que ela, não sei se é bexiga baixa, que aí acabava espirrando, qualquer coisa, Xixi, perdendo, né? Perdendo xixi. E aí ela tá fazendo. E como que dá resultado, né? Muito. É assim, eu falo que é qualidade de vida, né? Isso. Eu brinco que o fisioterapeuta, ele mexe com a dor, né? Ou com a dor, ou com qualquer coisa que tire a qualidade de vida de uma pessoa, né? E o nosso desafio grandioso é tentar mudar um pouco essa realidade para trazer conforto. E o resultado é muito rápido, né? Eu brinco porque na saúde da mulher, eu só fico com a paciente por mais tempo se ela for gestante, porque aí a gente trabalha pré-parto, durante o parto e no pós-parto imediato até o tardio, 1 ano pós-parto. E o pós-parto também, você já me deu dicas, né? Eu lembro da minha irmã também, que teve um parto induzido, foi bem sofrido, usou fórceps. Aí eu lembro que você falar, né? Nossa, então usa o laser, faz isso, faz aquilo, ó, ela pode fazer. E foi dando dicas, assim, tão importantes, né? Que a pessoa muitas vezes está sofrendo ali, mas ela tem alternativas, né? Tem várias alternativas. Eu acho que essa é uma das ideias que eu sempre comento com as pessoas, né? Quando você tem informação, alternativas, você busca isso, ajuda, faz com que seja mais leve, né? Por exemplo, são coisas que a gente não prevê, né? A gente planeja, como a gente comentou, o parto. Mas dentro da fisioterapia a gente tem muitas opções que trazem conforto, né? Assim, pré-parto, conforto, durante o parto, conforto, ajuda. A gente tem todo um trabalho biomecânico que a fisioterapia faz. E no pós-parto imediato também, porque é isso, né? É a mulher olhar para ela. Eu volto sempre isso com as minhas pacientes, né? Não olhe só para o bebê, ele precisa de uma ajuda, mas você também precisa olhar para você, né? Eu falo, é uma laceração, é uma cesárea, é uma fissura mamária, são dores, né? E que se você não trabalha a dor física, ela sobe para emocional, né? E aí a mulher descompensa, porque acontece mesmo, né? Então, é um cuidado que a mulher tem que ter com ela para que isso aconteça. Então, eu não trabalho só com gestante, né? Eu trabalho na linha materna completa, mas eu também trabalho com a parte de coloprocto, a parte urológica com homens que tiveram câncer de próstata também, e a parte de saúde feminina. Então, todas as mulheres que têm a parte de hiperurinária, bexiga baixa, todas também, essas questões. Uma questão também que é muito comum e a gente não sabe é mulheres que sentem muita dor ao ter relação sexual. Dor na né? relação, que a gente chama de dispareunia ou vaginismo, né? Que são coisas que mexem muito com a mulher. Que no uma sentido... fisioterapeuta pélvica também vai trabalhar isso, né? Ou não? Sim, total. Nós trabalhamos isso, total. Que, na verdade, é um assunto que tem um tabu muito grande, né? Principalmente... Eu já peguei muitas mulheres, inclusive da igreja, que tiveram essa dificuldade. Até nunca tive relação, ou sempre tive, nunca consegui. É interessante isso, que a gente não sabe, mas tem mulheres que ficam muitos anos sem ter penetração, porque não consegue, né? Muitos anos mesmo. E assim, é um trabalho bem tranquilo de ser feito, né? E as mulheres muitas não fazem porque nem sabem. Não sabem, e muitas têm vergonha até de falar isso, de abrir sobre isso. Isso mesmo. E é uma coisa que, assim, mexe muito com a mulher, porque a dor, né? A questão da dor é uma questão muito forte, é real, né? E também a questão da autoestima. E é uma coisa que é muito fácil de tratar,
tem um resultado muito positivo e é durante um período curto, né? Então, assim, eu brinco que eu fiz um parto de uma paciente e ela foi uma paciente minha de vaginismo, né? E a gente teve todo o processo de trabalho com vaginismo, aí ela curou, aí engravidou, teve um parto normal, né? E ela até falou, ó, o cheque mate agora para saber se eu tô 100% bem. É o parto normal. E, poxa, foi incrível. E ela voltou, e agora voltou para a relação com o marido. Então, é uma construção, mas eu falo que a mulher tem que se permitir também enxergar o que precisa resolver para as coisas começarem a andar, né? Porque é isso, é a vergonha, eu vou falar e vão me julgar. E hoje nós temos muitas opções de tratamento, né? Que ajudam a mulher, né? Eu brinco que eu trabalho com médicos que são cristãos também. E que tem mulheres que falam assim, poxa, mas eu não queria ir nesse médico, porque eu não conheço. Tem opções até de médicos cristãos, né? Ou pessoas que falam, poxa, eu não gosto de uma... Não, tem aquela questão, né? Eu gosto mais de médico mulher, de médico homem. Essa área tem isso. Cara, a gente tem diversas opções. A fisioterapeuta pélvica, a gente tem todo o trabalho de conscientização e é voltado muito... Nosso amparo com a saúde da mulher, com a parte emocional. Então, a gente sempre tem uma psicóloga que acompanha também junto, bacana, né, para fazer esse amparo, e o obstetra, o GO, o urologista, mas tem que ter no mínimo essas 3 pessoas na equipe. Porque é um trabalho muito em parceria. A parte íntima de saúde da mulher é uma parte muito que mexe com o emocional, né? A gente fala que os nossos órgãos mais íntimos, internos, eles têm total relação com a parte emocional. Bexiga, útero, intestino. É verdade. Não, muito comum. Você vê, por exemplo, se a pessoa nervosa, ela fica da diarreia, ou a pessoa, né? Ou então ao contrário. Então, assim, você vê que tem muita ligação mesmo, muita ligação. E aí, às vezes as pessoas não gostam nem de se olhar no sentido para entender o que está acontecendo de errado. Isso é uma coisa muito simples, né? Eu falo que teve uma pessoa comigo que ela fez 3 sessões de fisioterapia pélvica por questões de vaginismo. Ela melhorou em 3 sessões. Ela falou, gente, eu não sei se isso foi um milagre. E eu falei, olha, eu acredito que foram as 2 coisas, né? E Joyce, falando sobre você trabalhar nesse meio com as mulheres e tudo mais, quais informações você acha que as mulheres mais precisavam ter? Que às vezes é uma coisa simples como essa mesmo, mas as pessoas não têm entendimento ou têm vergonha. Quais informações você daria para essas mulheres? Primeiro, eu acho que a mulher ela precisa se olhar, né? Ela precisa identificar o que está acontecendo com ela mesmo. Por exemplo, a mesma coisa de você acordar com uma enxaqueca, uma dor, algum desconforto. Ela precisa entender o que está de errado, né? Eu já tive mulheres onde elas tinham muita questão de urina, poxa, eu faço xixi toda hora, eu perco urina. Não é uma coisa normal, né? A gente não vai no banheiro a cada meia hora, né? A gente precisa segurar o xixi, né? É uma coisa normal. Mas às vezes a gente está numa pilha do dia a dia e a gente não para se olhar. Então, a primeira coisa que eu acho que eu deixo de dica para todas as mulheres é se olhem, né? Tem mulher que nunca nem se olhou mesmo, parte íntima, né? E eu já tive mulheres que quando olharam ficaram assustadas, porque eram coisas seríssimas, situações gravíssimas, onde por falta de pegar um espelhinho e se olhar, né, elas não tinham entendimento da gravidade. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é se olha, se toque, né? Hoje a gente tem várias coisas aí que a Anvisa, a própria saúde da mulher já orienta a tocar a mama, a se olhar, sentir o que o seu corpo está dizendo, né? Porque o nosso corpo, ele fala, né? Então, eles falam que isso é uma prevenção muito grande, né? Porque se já você é se um conhece, dos você primeiros vai... exames de prevenção. Qualquer alteraçãozinha, você percebe muito rápido, né? Exatamente. Mesma coisa, cor da urina, né? Como é que tá saindo, quanto tempo você tá sem urinar, você tá urinando demais, né? Poxa, eu tô tendo algum sangramento, tô com desconforto abdominal. Se olhe, né? E assim, a partir daí, procure ajuda. Eu falo que as pessoas brincam muito, né? Nossa, mas eu não sei por onde começar.
É verdade, eu já ouvi Isso é uma das coisas que as mulheres falam muito, eu não sei onde começar, né? Primeiro, procure, se for uma questão de parte íntima, de saúde da mulher, procure um GO e pesquise sobre, né, os seus sintomas. Hoje eu falo que o famoso Google, ele tem as N opções que nos dá, poxa, eu tô com dor aqui, né? Onde que eu procuro, né? Tal. Ele não funciona para te dar orientação Sim. de nada do que fazer, mas para onde não é uma você consulta procura. online, não. Mas ele te Senão dá você sai de uma lá com um opção. laudo para morrer, né? Isso, porque às vezes ele te dá. Sim. Mas bom, você consegue ali pelo menos ter uma ideia de onde você procurar, né? Se for questões de saúde da mulher, muitas a gente consegue, obstetra, o ginecologista, o urologista, ele pode te ajudar, te orientar e você pegar um encaminhamento de um tratamento de algo que você precisa. O que eu sempre oriento, né? Se eu perguntar para você assim, o que dói? O que está te incomodando? Você precisa saber. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Depois que você entendeu, a gente caça N lugares, a gente procura. Eu falo que vão surgindo opções, mas você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. E aí eu volto a dizer para as mulheres que eu trabalho, né? Você está se olhando, né? Eu até falo isso no meio evangélico mesmo, que as mulheres têm uma dificuldade de se tocar, de se olhar e entender. Porque existe uma diferença, porque senão a gente está falando que a mulher vai ligar a masturbação. Masturbação. Que não tem nada a ver. Nós não estamos falando aqui de se masturbar, não, gente. Nada... Se é pecado, tá errado, não é isso. Não precisa não disso. Aí é algo que não é necessário. O que a gente está falando é diferente, né? Totalmente. É no sentido de se conhecer mesmo. De se conhecer, de entender o que você tem, como questões de higiene. A gente brinca que pode ser básico, mas são coisas que precisam ser ditas e feitas, né? Mas você se olhar no sentido de, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu já vi mulheres com edema, que a gente fala, né? Um inchaço de vulva absurdo, e a mulher não tem noção do que está acontecendo, até o momento que ela põe o espelhinho ali, ela se vê. Acostuma com a dor, acostuma com o incômodo. Isso, não né? A mulher tem essa questão, né? Ah, não, depois eu vejo, depois eu vejo. Quando vê, às vezes está numa situação extremamente séria, né? Então, assim, que a gente orienta exame de rotina para mulher. Eu peguei uma mulher esses dias, faz 4 anos que eu não faço exame. Eu falei, não faça isso, porque a gente tem que se cuidar primeiro. Não adianta a gente cuidar de todo mundo e esquecer da gente, né? Então, isso é muito importante. A diferença disso, e até voltando para o que a senhora falou, Bispa, da questão da masturbação e, né, no nosso meio, não existe toque para prazer, não existe isso, né? A questão do olhar é você se olhar mesmo, olhar o que está errado. Poxa, eu tô sentindo dor, você pode tocar. É parte do corpo como outra, né? É verdade. Né? Não é uma isso questão... que as pessoas não entendem, né? Porque você toca o seu nariz, gente. Isso, é o seu corpo. É o então, seu corpo. da mesma forma que você toca seu rosto, você pode tocar. Você pode né? tocar. E entender, vagina, poxa, eu tô com dor. Por quê? Porque você vai saber falar, né? Ah, eu tô com dor na perna. Não, onde dói, né? Até pra falar, você já viu? A gente brinca assim, que até pra falar... Porque ninguém chama vulva, vagina, todo mundo fala, dá um apelido, né? O pênis dá outro apelido, porque parece que, assim, é pecado, é sujo, é proibido, né? E aí você fala, você chama seu nariz de nariz, você não chama ele de... Você não chama de outra coisa. Existe um tabu, né? Uma demonização em volta disso, assim, absurdo. E é perfeito, Deus te fez, né? Tudo que tá em você, Deus colocou. Exatamente. Eu acho que um bom treino é isso, né? Você conseguir dar o nome exato. Isso Você comece mesmo, por aí isso com o mesmo. nome. Fale o nome, por favor, dos seus órgãos. Tem que falar, tem suas partes entender, íntimas. né? Eu até brinco, né? Eu faço sempre, quando eu vou atender, eu dou uma aulinha, ó. Esse aqui, ó, é o lábio vaginal. Isso. Você tem que entender. Poxa, dói o lábio vaginal. Você tem que saber onde dói. Porque senão, você vai até contar pro seu ginecologista, você não sabe onde que tá doendo. É verdade. Ele vai falar, não, tudo bem, pode ser a dor da relação, pode ser que tá realmente uma coisa muscular. Não, é específico. Então, a mulher, ela precisa se conhecer para ela saber onde que tá, né? Verdade. Então, eu sempre oriento isso, acho que é uma coisa básica, se conhecer e procurar ajuda, né? Procurar ajuda no sentido de
não ter vergonha de falar, né? Não ter vergonha de expor, né? Independente de o quão grave tem mulheres que até falam, nossa, mas eu vou falar de dor, eu vou falar de não ter prazer na relação, eu vou falar de a condição que eu tô, né? E às vezes a mulher, ela já foi tão exposta ou envergonhada. É verdade. Que ela fala, poxa, mais um momento. Eu vou né? falar para mais uma pessoa, Isso. eu vou abrir para mais uma pessoa na minha vida. Então, aquilo vai mexendo com o psicológico dela e vai bloqueando ela de se ajudar. E aí isso torna a mulher infeliz, ela acredita, né? que ela vai viver a vida toda assim, ela já desiste, né? Ela fala, não, já vou viver assim mesmo. Isso, exatamente. Eu tive mulheres que já 60 anos da vida, 60 anos com dor, 60 anos com assim questões seríssimas, ginecológicas, e que, poxa, meu marido morreu, agora eu vou me cuidar. Mas assim, não precisa disso, né? Não precisa, porque é o medo da rejeição, né? É o medo de você dizer que não tá bom, o medo de você dizer que você tá sofrendo, e aí você acaba se tornando infeliz, né? Por conta disso. Então. É até interessante a gente falar sobre isso, até porque nós estamos no meio cristão, né? E aí a gente fala muito sobre a questão da relação depois do casamento, relação sexual. E aí existe ali sim um processo que a mulher vai ter que vivenciar, aprender, né? Porque a gente fala, é pecado, então você não pensa sobre, né? Existe um bloqueio ali. Sim. Depois você fala, pode? Agora pode. Então existe ali um trabalho que precisa ser feito. E a mulher nem sabe como pode, né? Ela só sabe que pode. É ali que talvez, em vez de um prazer... É uma coisa que eu tava conversando até a semana passada, falando às vezes... Quem trabalha, quem está junto com pessoas que são mais carentes, essas pessoas são as que têm menos orientação. Eu não sei se no geral, mas às vezes a pessoa não sabe nada, assim, não sabe o que fazer, às vezes não sabe nem sobre absorvente, como coloca, essas coisas assim. E é importante... Hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil, que tem informação, você pesquisa na rede, mas posso falar assim, quais informações, né? Porque muitas vezes é difundido uma coisa tão suja, penosa, e só coisas tão banais, que informações importantíssimas, seríssimas e muitas vezes básicas não são difundidas, né? Não são levadas à frente. E isso começa até da família, porque a própria mãe não recebeu, ela não sabe passar. E aí tem até a questão mesmo, assim, pelo meio religioso, de eu não posso falar. Ele vai ter que descobrir, né? Não tinha nada dessa questão de religiosa, mas nunca foi. Era sempre um assunto demonizado. Tanto menstruação, mesmo não tendo, né? Tanto essa parte sexual, tudo isso. Era algo completamente, assim, que ninguém podia falar. Era proibido, assunto proibido. E a gente acha que é algo distante, mas não é. Não. Né? Ou ele é muito banalizado, sujo, mas não é falado, assim, conversado, assim, abertamente, colocado. Né? Então, são dois extremos que é vivido, né? Exatamente. E aí, aí um dos momentos onde a mulher tem um trauma, né? Onde eu não falo só a mulher, porque até o homem, né? Eu brinco que tem alguns discípulos que estavam nessa transição, né? De casar, e, poxa, casei virgem, e agora? Então, é uma questão que precisa ser dita de uma forma de prevenção também, de cuidado, mesmo estando casado, existe uma questão de cuidado e de prevenção, né? E também uma questão de se conhecer. É um outro nível de conhecimento, né? O conhecimento e a educação íntimo, sexual né? é uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Educação sexual, você vai falando sobre você, né? Sobre o seu corpo, sobre as funções do seu corpo. Exatamente. É muito diferente sobre sexo, né? Que as pessoas ligam assim... Isso! E também precisa ser falado, mas assim... Entra tudo naquela questão de... como eu posso falar, as pessoas indo muito mais pro lado sexual, de mostrar... Que é erótico. Vai muito pra visão erótica, isso mesmo. Que é o que a gente vê muito hoje, que é muito, né, visto o tempo todo. Que é o que o Maligno fez, né? Muito com essa parte da sexualização. A erotização de algo que é, dentro de um casamento, é algo completamente Deus. É algo completamente maravilhoso. Que aí a gente vai ver as crianças erotizadas, mas não vai ver educadas sexualmente, né? Isso mesmo. E que é uma coisa que tem acontecido muito, né? E aí cresce adultos
Exatamente. E aí, quando se pega com qualquer uma dessas questões que podem vir com relação à dor, dificuldade, elas não sabem como reagir, né? E aí, isso acaba se tornando uma crise, né? Então, eu falo que o apoio, e isso para nós pais, isso na área da saúde, a gente tem promovido muitas coisas, né? Que ajudem a trazer um pouco dessa informação, mas eu falo que é possível buscar, né? Isso para qualquer área da vida. Aquilo que você não sabe, você pode buscar, mas tem coisas que são específicas que se você não sabe como buscar, né? Eu brinco que na época minha líder, quando eu casei, ela foi a primeira a me fazer entender coisas, né? E não foi minha mãe, porque eu não tinha essa relação, mas isso me ajudou. Hoje eu vejo mulheres que trazem as filhas lá no consultório e falam, conversa com a minha filha sobre essa questão sexual, sobre prevenção, sobre como... Porque a mãe não se sente com liberdade. Tudo bem se a mãe não se sente desde que ela... de algum meio, mostra um caminho para levar essa informação para a filha, né? E a própria mãe, né? Eu brinco que se ela, de alguma forma, ela precisa disso, busque ajuda, né? Não tenha medo, porque é um caminho, eu falo que libertador, né? Verdade, Joyce, é verdade. Um sentimento que as mulheres falam poxa, era só isso. É verdade. Foi libertador, porque parecia um monstro. Sim. E não, né? Eu precisei passar por um processo. Eu brinco que é dentro do processo que Deus está trabalhando. E é ali que, poxa, nossa, eu me libertei da dor, eu me libertei do desconforto, eu me libertei da vergonha. Eu ganhei qualidade de vida, né? Eu ganhei autoestima. E às vezes são coisas simples, mas que precisam dedicar da nossa atenção e do nosso olhar. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. Excelente. Aqui daí tinha assunto pra gente ir. Pra gente ir embora, mas a gente tem tempo, que é uma pena, mas foi muito bom. Obrigada por disponibilizar o seu precioso tempo para estar aqui com a gente. Ela podia estar dormindo agora. É isso. Gente, obrigada, foi ótimo. Tenho certeza, assim. E aí deixar em aberto para as mulheres, deixar em aberto aí para as mulheres, né? Quero entender mais, quero conhecer a clínica também, né? Quero tirar dúvida. A clínica fica em Diadema. Em Diadema, divisa ali de São Paulo, na Jabaquara, com Diadema, bem ali no centrozinho. E tô na clínica, no ambulatório do hospital, da Rede Dor e no hospital mesmo. Nos e trabalhos ainda, de parto. Nos consultorias particulares, né? E aí nas consultorias. Com os meus filhos também. Estou na igreja. Com meu marido. Estou com meu marido. Porque essa semana ela estava com o marido, tá? Ela também com o marido. Viajando. Tá vendo? Ela acha tempo. Muito bom. Com certeza. Nós estamos fechando, então. Eu acho que você falou um pouco já para mulheres, né? Não sei se você quer fechar de alguma forma, mas também fechar orando aí nesse momento. Se você quiser falar mais alguma coisinha, e aí você ora. Uma mensagem Sim. Eu quero dizer para você, né, que está passando por um momento de transição da sua vida ou por algo que você não está satisfeito, né? Primeiro, olhe para você, tire um tempo para você, seja na fase da maternidade, um pós-parto, seja um desconforto seu dentro de um casamento que você sinta que é uma coisa sua. Procure ajuda, né? Olhe para você, procure ajuda. Quando nós voltamos os nossos olhos para dentro de nós conseguimos enxergar aquilo que Deus gostaria, né? Como Deus gostaria que eu tivesse, onde eu estou e o que eu merecia viver. E é um ponto de partida para uma mudança radical da sua vida, que muda sua vida da água para o vinho, né? E eu quero deixar essa mensagem para você, mulher, né? Olhe para você e entenda o que seu corpo está falando, né? E muito obrigada, Bispas, pela oportunidade de estar aqui. Acho que esse podcast é uma coisa que tem edificado muito a minha vida e eu tenho certeza que foi uma oportunidade de Deus também falar comigo. Muito bom. Especial demais. Você fecha orando pra gente, então? Com certeza. Amém. Senhor, te agradecemos por
esse momento tão edificante, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, por esse podcast, pela vida da Gabi, a vida da Renata. Deus, te agradecemos por essas bispas. Que o Senhor abençoe cada mulher que está ouvindo esse podcast. Que o Senhor possa abrir o coração, a mente, trazer sabedoria, direcionamento. Declaramos, Senhor, que as mulheres serão atingidas numa forma de mudar de vida, que elas possam encontrar com o Senhor, que elas possam ter o entendimento do lugar onde o Senhor quer levá-las, Pai. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor possa fortalecer cada uma delas diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Glória a bom. Deus. Então, queremos deixar uma mensagem para você. Você que foi muito edificado com esse assunto de hoje, você vai compartilhar com alguém. É o mínimo, hein, gente? É muito básico, mas é muito importante. Passe para a pessoa, fala, assista. Deus vai falar com você. Então, comenta, compartilha, nos siga nas redes sociais aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida e na vida de quem você vai compartilhar também. Exatamente. Pode claramente, nosso Instagram. O Instagram da clínica é Espaço Vida ao Corpo. Isso, né? Espaço Vida ao Corpo. Espaço Vida ao Corpo, maravilhoso. Indico demais. Lá é incrível. Pessoas maravilhosas. Verdade, eu também indico demais, é maravilhoso. Gente, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.